Mesmo que eu não falava, por dentro que estava um ribuliço. Era só medo, só insegurança. Só insegurança. Eu não conseguia aproveitar nem o momento. Não conseguia aproveitar, eu só sentia medo. Tinha palpitação, não conseguia dormir à noite. Eu tinha que tomar chá para dormir, eu tinha que colocar difusor, inclusive esse que está aqui atrás de mim, para conseguir dormir. Uma ansiedade terrível, crise de pânico. Tudo estava acontecendo só na minha cabeça, só na minha cabeça. Fica aqui que eu te conto o que foi isso. Olá, amados, tudo bem com vocês? Acredito que sim, eu espero que sim, que está tudo bem. Só de você estar aqui nesse vídeo, de você estar buscando alguma coisa para ajudar você a sair do lugar, já é grande coisa. Hoje eu vou falar com vocês sobre a confusão mental, que eu poderia também falar sobre caos mental, sobre o que você alimenta na sua mente. E pode ser que o que você esteja alimentando na sua mente te afasta do que você quer atrair para você, do que você quer fazer, do que você quer realizar. E aqui eu vou usar palavras muito simples para falar, até porque eu sou uma pessoa simples e eu não quero falar de maneira que você tem que buscar o que será isso, que você tem que entender. Então eu vou procurar falar da maneira mais simples possível aqui. E para quem chegou aqui neste canal agora, meu nome é Silvia Duarte e eu quero te ajudar, ser a lanterna, como eu sempre digo, para os que me assistem aqui, para os que estão me acompanhando, para as pessoas que estão no meu grupo de WhatsApp, do qual a gente estuda profundamente esses assuntos, né? Eu só sou a lanterna para você. Eu estou sendo a lanterna para você. Porque quem vai percorrer todo o caminho, quem vai andar, quem vai trilhar tudo é você. Então, muitas vezes, dependendo das circunstâncias, nós precisamos só mesmo de uma lanterna. E eu me disponho aqui agora a ser uma lanterna na sua vida, porque eu já tive lanternas na minha vida, eu tenho lanternas na minha vida. E essas lanternas clareiam o caminho para que eu possa caminhar, para que eu possa fazer as coisas acontecer, conseguir enxergar o que está acontecendo, desviar do que não é legal para mim e sim fazer um caminho mais leve, um caminho mais fácil. É para isso que eu estou aqui. Então, para começar aqui, eu quero falar um pouco de mim, algo que aconteceu comigo. Eu tô fora do meu país há quase 3 anos. Então, eu precisei me mudar da casa onde eu estava, que eu cheguei, fiquei lá por um ano. Depois eu conto essa história para vocês aqui, que é algo também bem legal, que vai ajudar vocês a expandir a consciência e observar como vocês estão vivendo e o que você pode fazer diferente. Sabe? Porque às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente escuta, a gente sonha, a gente pensa, mas não está atento, né? Então, a partir de hoje, que você esteja sempre atento como Deus vai falar com você, porque Deus fala conosco de várias maneiras. E nesse vídeo eu quero contar para você. Eu me mudei dessa casa onde eu fiquei quase um ano. Eu realmente precisava mudar de lá. E foi um achado, eu fui para um lugar que todo mundo dizia que era impossível você conseguir casa nessa região, perto do meu trabalho, porque os valores são altos, né? Eu moro em Portugal, moro em Lisboa, e aqui os valores são mais altos comparado com outras regiões, e tá tudo bem. E eu, já estudante, né, já sabendo de como o mundo invisível funciona, eu pensava, não depende de mim, isso não depende de mim. O que eu quero, Deus, é assim. O que eu quero é isso, o que eu quero é morar por aqui. E apareceu um apartamento pra gente morar na região que eu nem pensava, uma região ainda melhor do que eu pensava, região maravilhosa, ótima vizinhança, visual mesmo, visual muito bom, um lugar incrível. E ficamos lá mais de um ano, quase 2 anos, ou foi 2 anos? Quase 2 anos, praticamente 2 anos nós ficamos nesse apartamento, nesse lugar. E quando eu me mudei para lá, porque o aluguel realmente não era assim baratinho, né? Aos olhos carnais, como as pessoas chamam, não era baratinho. E quando eu mudei, eu precisava mudar. E lá foi um achado assim pra gente. Mas quando eu me mudei para lá, eu deixei que se instalasse em mim um medo terrível, pânico. Enquanto eu estive lá,
Enquanto eu estive, não, porque depois as coisas mudou. Então eu entrei num lugar de medo, um lugar de escassez, um lugar de... Era muita ansiedade, que eu tinha vontade de vomitar. Eu não conseguia dormir à noite, porque eu tinha medo, eu achava que ia faltar. Ou seja, uma confusão aqui na minha cabeça, terrível. Eu não conseguia, eu procurava pensar, né? Pensar como nós devemos pensar. E quando eu via, tinha tomado ali pelo medo. Eu sorria pouco, eu chorava muito de medo. Então, mesmo eu sabendo de muitas coisas, estudando tudo que eu estudo, eu entrei nesse lugar. Então, se você não tiver atento, você também pode estar nesse lugar, ou talvez nenhuma dessas coisas que eu falei que eu estava passando, você esteja passando, você passa, né? Mas você pensa outras coisas e isso te atrapalha a ver, sabe? A ver o que é que Deus tem para você, as maravilhas que Deus tem para você. Então, e foi assim, muito tempo, sabe? Muito tempo. Eu desse jeito. Eu orava, eu lia, e tava muito difícil. Até que até que veio um estalo e eu falei, gente, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. E eu relaxei. Eu comecei a, a prestar atenção direito no que estava acontecendo, sabe? De maneira assim, de ver o lugar que eu estava, de sair para tomar um café, de ir à praia, porque depois chegou a ocasião de praia, né? Chegou o verão, isso ainda no ano passado. Então, eu comecei a ir pra praia, comecei, sabe, esquecer as finanças, esquecer essa questão de dinheiro. Eu tinha dinheiro, eu trabalhava, meu esposo também sempre trabalhando, eu ia comprar algo pra casa, algo, né, pra comer, sei lá, ou pagar alguma coisa, tudo era com medo, ai meu Deus, vai faltar. E eu tava comendo, eu tava pagando tudo, mas aquele medo terrível de faltar, sabe? E não precisava daquilo, não precisava de maneira nenhuma, não fazia nada porque eu tinha medo de faltar. E quando você fica dessa maneira, falta. Mesmo que você, mesmo que a sua geladeira esteja cheia, como a minha estava sempre cheia, eu sempre pude comer o que eu quisesse, por exemplo, você sente uma falta, tá sempre faltando para você, você só consegue ver o que você não tem. E nós precisamos ver o que nós temos. Então, quando eu comecei a relaxar, a soltar, eu comecei a usufruir de coisas. Eu fui pra praia, eu fui passear, eu saía para conversar com uma amiga, tomar café, alguma coisa, sair com meu esposo, com meu filho, né? Ele queria um videogame faz tanto tempo. Quando ele falava nesse videogame, quando ele pedia alguma coisa, eu até tremia, porque eu pensava, como é que eu vou resolver isso? Quando falando em até tremia, depois eu quero contar algo para vocês sobre o casamento da minha filha, que isso é bem antes de tudo isso, e eu nem pensava, minha filha se casou em 2016, e eu nem pensava nesses assuntos, nem imaginava poder cocriar uma vida, poder que a gente atraía, embora isso está sempre acontecendo na nossa vida, nós estamos sempre atraindo. Ou você sabendo disso ou não, a lei está operando, né? Mas depois eu conto sobre isso, porque é algo incrível. Minha filha teve um casamento dos sonhos, e quando ela falava comigo sobre o casamento, que queria casar, eu quase morria, eu quase caía no chão, de tanto apavoro que eu sentia. A escassez mental era tão grande que eu tinha medo. E minha filha estava com uma fé muito grande, enfim, ela casou e já tem muito tempo, já tem 4 filhos, é uma coisa linda e maravilhosa. Então, voltando aqui pro vídeo, quando meu filho falava de que queria um videogame, eu quase passava mal. Hoje ele já tem um videogame dele, eu já comprei um videogame para ele. Então, eu quero falar disso para você estar atento, para você observar se você está focando só no que você não tem. Se você não está focando só no seu desejo, de maneira assim, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal carro, eu não moro em tal lugar, eu não fiz determinada viagem, eu não consigo fazer determinada viagem, eu não consigo mudar de país, que foi algo que eu fiz, né? Gente, aqui tá ficando um pouquinho escuro, eu tô sem luz ali, eu precisei vir pra minha sacada, mas já tá escurecendo, então eu vou falar um pouco mais rápido, porque senão vai ficar difícil. Então eu já vim pra minha sacada, fechei aqui a janela pra não ter os ruídos da rua, né, dos carros passando aqui. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, sobre isso que eu passei lá nesse apartamento. E depois
Depois lá tinha umas questões no apartamento que não eram boas. Lá era um lugar muito frio, era muito pequeno, mofava muito, e isso também me incomodava. Tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não aguento mais isso aqui. Eu comecei a não aguentar mais, não aguentar mais. Então, a situação na sua vida, ela só muda quando de fato você não aguentar mais. Esse é um ensinamento que tem no Desperte o Seu Gigante, no livro Desperte o Seu Gigante Interior, no livro de Tony Robbins, onde ele fala sobre isso. Ele fala que você só consegue sair de uma dor, você só sai de uma dor quando a dor de permanecer naquela dor que você está é maior do que a dor de sair. Porque tudo tem dor, gente, né? Não, tudo tem dor, tudo tem um preço. Então, sair daquele apartamento que também tinha coisas lá que me incomodava, que era difícil de estar ali, sabe? Era difícil de estar. Mas eu tinha os medos, e se aqui já é esse valor, como é que eu vou conseguir um outro valor, gente? Vai ser ainda mais caro. Ou a não ser que eu tivesse que mudar para muito longe. Além disso tudo, ter que, sabe, encontrar muitas coisas, né? Então, o que eu quero deixar aqui é assim, ó. Você só sai de uma situação. Tá doendo. Essa situação que você tá agora, isso que você quer agora, isso que você não tem agora, essa situação, ela dói. E dói também sair dessa situação. Lá fora, o que você quer, diferente dessa situação, também dói. Então, você inconscientemente prefere ficar nessa dor que você está, porque você já conhece, você já sabe o que é, como é que é, você já sabe, já conhece essa dor. E quando se você tiver que ir para outro, você não sabe, você tem medo. Então, quando aqui estiver doendo demais, você vai sair. Aí você vai sair, que foi o que aconteceu comigo. Começou a doer tanto naquele apartamento que eu saí. Mas quando eu saí, eu já estava num outro patamar mental, na minha mente já estava diferente. Eu agradecia por aquela casa, pelo aquele apartamento, por como nós fomos para lá, pela pessoa que alugou pra gente, arrendou, né, como fala aqui. E, sabe, pelo lugar, e o tempo que a gente estava lá, a gente pagava tudo, a gente comia, e era tudo lindo, era tudo ótimo. A casa mofava, mas agora eu não quero mais. Eu conversava com a casa, a gente conversava com a casa, conversava com as paredes, abençoava a casa, agradecia por estar lá. E apareceu outro apartamento, inclusive do mesmo proprietário de lá. Ele já estava aqui onde a gente está morando há mais de ano, parece que mais ou menos isso, sem arrendar para ninguém, sem alugar para ninguém. E de repente surgiu isso aqui, ele surgiu assim, falaram com a gente se queria mudar para cá, veio oferecer. Não foi que a gente foi perguntar se ele tinha, não. Veio falar, olha, tem um apartamento assim, assim, vocês não querem mudar para lá? E aí a gente veio olhar e gostamos e cá estamos. As coisas acontecem quando você solta. Você precisa decretar, sabe? Você precisa fazer decretos do que você quer. Então, depois a gente mudou para esse apartamento. Aqui é ótimo, não tem nada de mofo, é super bem arejado. Eu adoro aqui a sensação de estar aqui dentro. Então, quando você entrega, você começa a agradecer e você decide, as coisas acontecem para você. Eu decidi mudar daquele apartamento, né? E apareceu esse outro apartamento aqui pra gente, e a gente veio pra cá, nos ofereceu, você não quer, assim, sabe? E aí a gente veio ver e tá, e aqui nós estamos. Então, eu quero trazer um exercício aqui pra você. Você vai colocar no papel o que você quer. O que você quer, você vai colocar nesse papel. Você vai escrever tudo do jeito que você quer, o que você quer, outro roteiro de vida que você vai escrever para você ter ciência do que você quer, o que você quer mudar, qual realidade que você quer viver. Mesmo se não for toda uma realidade, às vezes você está querendo tal coisa. Eu já falei em vídeos diferentes, tem assuntos lá no meu Instagram falando disso. Se você quiser aprofundar, eu vou deixar aqui embaixo um link do WhatsApp para você aprofundar nesse assunto e saber mais. Então, assim, quando a gente quer mudar viver uma outra realidade, a gente precisa entrar num personagem. Você precisa se tornar aquilo que você quer ser antes de ver aquilo manifesto.
né? Então, você quiser mudar essa realidade que você está vivendo, você vai escrever a realidade que você quer viver. Como é a casa que você quer morar? Eu vou te dar esse exemplo, mas eu não sei qual é a sua questão. Como é a casa que você quer morar? Você já viu essa casa? Você já viu uma casa semelhante? Ou você quer uma casa semelhante a tal casa? O tamanho, quantos quartos, quantos banheiros? Como é que vai ser a sala? O que você vai comprar para lá? Você vai escrever tudo. O que você quer, sabe? Você quer fazer uma viagem? Você vai escrever tudo que você quer. Agora que você escreveu, que você tem consciência, que você colocou isso num papel, o que você quer. Quando você escreve, você dá vida para as coisas também. Então é muito importante você escrever. Depois que você fez isso, você vai agora escrever a realidade que você está vivendo. Eu estou usando esse exemplo de morada, de casa, mas eu não sei qual é a sua questão. Então eu vou usar isso aqui como analogia apenas. Então, como você está vivendo agora? Como é que você vive? Aonde você mora? Você gosta do que você vê? Você gosta da sua vizinhança? Você sai assim, você gosta? Gosta da casa? Ou você queria uma casa diferente, maior, menor, que cor? Enfim, não sei. A realidade está vivendo o seu trabalho, como é que é o seu trabalho, como é que é a sua vida, a sua convivência dentro de casa, com seus filhos, com seu esposo, seus filhos te obedecem, você tem uma fala forte, né? Você fala e os filhos ouvem, né? Seus filhos são felizes, tem harmonia dentro de casa, talvez seja isso a sua questão. Como é que você é com seu esposo? Existe harmonia? Você está feliz com seu esposo? Como é que você quer que o seu esposo seja? Né? Agora não é que esse aí também é um assunto para outro vídeo. Você tem que tomar cuidado em querer mudar outra pessoa. Você tem que se tornar quem você quer ser. Se você, por exemplo, não está contente com o seu esposo, que ele age de determinada maneira, e você? Você é a esposa que esse homem que você quer que ele seja de determinada maneira. Você é a esposa que esse cara vai querer? Que esse homem vai querer? Então você tem que olhar para isso, você tem que olhar para você. Então é sempre sobre nós. Eu preciso me tornar a mulher, a esposa que tem determinado marido. Como é que é essa mulher? E aí grandes coisas vão acontecer na sua vida. Seu marido vai se transformar, não sei, talvez ele vai embora, não sei, eu não sei, gente, né? Então, o que é que você está vivendo que você não quer e você quer viver diferente? O seu trabalho, quanto você ganha? Você gostaria de ganhar tanto? Você trabalha numa coisa que você gosta ou que te incomoda, ou que você é triste, ou você tem raiva do seu trabalho, você quer um novo trabalho, você quer montar um negócio para você? O que é que você quer? Né? Então, eu quero que você escreva o que você não está querendo aí, o que não está bom, o que você quer mudar. Escreveu tudo, eu até anotei aqui para mim não me perder. Depois que você fez tudo isso, você já escreveu o roteiro de vida que você quer viver, como você quer viver. Agora, em uma outra folha, você escreve o jeito que você está vivendo e que você não quer mais. Você vai sentar ou você vai ficar de pé, você vai respirar, fazer umas 3 respirações e você vai decretar. Você vai dar uma ordem, você vai falar, porque você tem autoridade. Você vai falar, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais. A partir de hoje, eu não trabalho mais nesse lugar. Eu não aceito mais trabalhar nesse lugar. Eu não aceito ganhar apenas isso. A partir de hoje eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu monto agora o meu negócio. Agora eu tomo posse do meu negócio próprio. A partir de hoje eu tomo posse da casa que eu quero morar. A partir de hoje eu tomo posse da viagem que eu quero fazer. E você vai falando o que é aí que você decreta a partir de hoje que você não quer viver mais. Então, depois que você fez isso, você vai rasgar esse roteiro que você está vivendo. Esse roteiro de tudo que você não quer. E você fala, acabou. E rasga. Rasga com intenção, com emoção. Pronto, rasga tudo e joga no lixo. Se possível, coloca fogo com muito cuidado e bota fogo. E agora você vai viver a sua nova realidade. Ai, Silvia, mas como assim? Eu vou pedir conta do serviço? Não, fica calma. Agradeça pelo trabalho, agradece porque agora você tem o trabalho dos seus sonhos, você tem um negócio que você quer para você. Agradece porque agora você está fazendo a sua viagem, você vai fazer a sua viagem. E começa a se movimentar. Se é fazer uma viagem, se movimenta para isso. Já comprou a mala? Compra a mala. O que você quer levar nessa viagem? Compra algo que você quer levar nessa viagem para dar vida, para selar a sua palavra. Você vai começar a agir, se tornar o personagem que vive aquilo que você quer viver. Tá bem? Então, faz isso. Então, vou deixar para vocês aqui, né, para encerrar esse vídeo, que ele já tá longo.
Tá ficando escuro aqui. Para encerrar, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês do meu e-book, que vocês vão identificar algumas crenças que talvez, né, ajude toda essa confusão aí que acontece e você não consegue ir rumo ao que você quer realizar, que você quer fazer. Então, eu vou deixar o link do meu e-book, o link do grupo de WhatsApp e comenta aqui para mim algo, né, sobre isso. O que você vai mudar? O que você não aceita mais? O roteiro de vida que você está rasgando. Talvez seja muitas coisas, não precisa escrever tudo, mas escreva aí, eu decreto agora. Eu decreto agora, eu não admito mais tal coisa na minha vida. Para me saber que você chegou até aqui, para você contribuir comigo aqui no YouTube, deixa o like, compartilha se isso fez sentido para você e você acha que vai ajudar alguém, compartilha, porque isso ajuda muitas pessoas, eu estou recebendo sempre feedback e eu acredito que isso vai contribuir com a sua vida também. Então, um beijo, obrigada por ter estado até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Você contribuir comigo aqui no YouTube, deixa o like, compartilha se isso fez sentido para você e você acha que vai ajudar alguém, compartilha, porque isso ajuda muitas pessoas, eu estou recebendo sempre feedback e eu acredito que isso vai contribuir com a sua vida também. Então, um beijo, obrigada por ter estado até aqui, muito obrigada pela sua atenção, um beijo no seu coração, bem quentinho, e até o próximo vídeo.